sempre. Brilhante, bom, ruim ou o de sempre. Começo exatamente em homenagem a esta visita especial que nos faz Walter Casagrande Júnior com ele. Antes que você responda, Casão, a enquete, eu te pergunto, você, ex-jogador de futebol, você é um ex-jogador de futebol, mas você é jogador de futebol. Você sai do Corinthians, por exemplo, e vai jogar na Itália. E aí o presidente do Corinthians justifica alguma derrota do Corinthians com jogadores que não estão mais no Corinthians. Como é que você se sentiria? Fala, Juca, Trajano. Eu acho o seguinte, cara. Primeiro, todos os jogadores devem se sentir muito mal. Né? É uma acusação gravíssima. Na realidade, não é uma acusação. Ele jogou no ar alguma coisa desonesta que os jogadores que saíram do Botafogo fizeram o ano passado. Mas o John Textor, ele é um falastrão. Ele não comprova nada, ele solta acusações para todo quanto é lado. Né? Desde quando ele começou com isso, acusou o Palmeiras, acusou a Leila, acusou jogadores do São Paulo, diretamente do São Paulo, o Fortaleza, agora jogadores do Botafogo. Ele acusa todo mundo e não prova nada. Acusou até um dos juízes do STJD de ser palmeirense, porque eles não levaram em consideração as provas que não tinha prova nenhuma que ele inventou. Né? As provas dele não eram provas. Né? Então, foram deixadas de lado. E ele rebateu um dos juízes, falando, mas é todo mundo palmeirense lá. O problema dele é o Palmeiras, né? Para começar. Ele tem uma antipatia pelo Palmeiras, e eu não sei se é pelo Palmeiras ou se é pela Leila. E eu não sei se é porque ela é presidente do Palmeiras ou se ela é presidente mulher do Palmeiras, né? Porque ele não tem antipatia por nenhum presidente homem, ela é a única mulher que tem na Série A. E é a única que ele ataca, cara. Quer dizer, os outros presidentes homens são todos legais. Quem não é legal é a única presidente mulher. Então são coisas para se discutir do caráter do John Textor. Eu acho o seguinte, não pode dar palco mais para esse cara. Gente, não pode mais entrevistar esse cara. Porque ele tá fazendo um joguinho. Ele tá fazendo um showzinho dele. É show do Textor, sabe? Como ele não conseguiu comprovar nada anteriormente e tá correndo risco de ser punido severamente, com uma multa gigante e uma suspensão também gigante, ele soltou essa de os jogadores que saíram do Botafogo manipularam. Porque ele quer dar continuidade a essa conversa para não pegar a punição. Sabe? É fácil de entender a jogada dele. Depois quando ele não provar nada, né? Quando não acontecer nada sobre essas acusações com ex-jogadores do Botafogo, ele vai soltar uma outra, se derem brecha para ele vai soltar uma outra acusação para dar para cada uma continuidade. Ele é nocivo, Zé. Ô, Juca, bora, fala. Acrescente um aspecto. Você acha que essa denúncia, entre aspas, dele, leviana, pode afetar o grupo que está lá? No sentido de dizer, pô, a gente é capaz de perder um jogo e esse maluco dizer que a gente entregou? Você acha que existe esse risco? Não, eu não acho que existe esse risco. Existe outro risco. O risco da camaradagem. Os caras jogaram junto com os outros jogadores. Quem tá lá no Botafogo, que estava ano passado, sim, jogou junto com os outros que saíram. Todos eles sofreram muito com a perda do título. Estava na mão. Eles sofreram muito. Eles caíram no segundo turno porque achavam que já eram campeões, que eram perder. Deu uma certa deslumbrada e a coisa começou a andar para trás. Porque tinha times perigosos atrás, como o Palmeiras, como o Grêmio, como o Flamengo. E o Palmeiras acabou sendo campeão. Então eles olham, eles falam assim... Eu acho que na cabeça deles falam assim, pô, o que esse cara tá falando é injusto, meu. É injusto, porque nós convivemos com os caras aqui e nós vimos a reação de todos nós aqui do grupo quando nós começamos a perder e a gente não conseguia reagir. Então eu acho que pode pintar um clima assim de antipatia interna, porque antipatia externa o Textor já conquistou. Ele é o campeão da antipatia, né? E ele pode criar uma antipatia, uma incompatibilidade internamente com os jogadores que estavam lá o ano passado.
e que continuam lá. Sabe? Cara, eu não dou mais. Não dá pra dar corda pra esse cara. Eu critico quem entrevista. Agora eu vou começar a criticar quem vai quem continuar entrevistando esse cara. Não mais ele. Tá bom. Ele não. Vou ficar criticando mentira, falsidade. Perfeito. José Quinhões Trajano, como será o desempenho brasileiro em Paris? Bom, brilhante, ruim ou como sempre? Bom, seguindo o conselho do Casão, com o qual eu concordo, não falarei dessa figura, tá? Vou passar batido. Perfeito. O que eu lamento só... Ô, Trajano, pode falar. Eu acho errado entrevistar. Não, pode entrevistar. Não, eu tô brincando. O que você falou que eu ia só fazer um registro é que Botafogo é um clube com enormes tradições, tão simpático, é um time de Mané Garrincha, de Didi, né, Amarildo, Paulinho Valentim, Manga, e de repente pode girar em torno do Botafogo uma antipatia, né, em relação aos jogadores, ao clube e tal, provocados por esse sujeitinho aí. Muito bem. Em relação à Olimpíada, eu estava até pesquisando, eu acho que vai ficar... Qual é a quarta opção que você falou, que é a última opção? O habitual, o de sempre. O habitual. Que é aquele número de medalhas que beira ali 20, 21, 22 medalhas, que tem sido... o Brasil teve mais medalhas. Quando o país é sede, ele tem um volume maior, uma quantidade maior de medalhas. Mas em Tóquio superou o do Rio, curioso. Que foi, se não me engano, 21 medalhas. O Brasil é 29º país no ranking de medalhas. 29º, não é? Se melhorar, tudo bem. Nós temos atletas em alguns esportes que a gente não esperava, podem sair medalhas. Não estou falando de ouro, mas pode ser até de ouro. Por exemplo, tiro com arco. Nós temos um sujeito que é um dos melhores do mundo. Tênis de mesa, nós temos o Calderano, que é um dos melhores do mundo. A gente não esperava jamais que nós tivéssemos representantes em condições de ganhar medalha nesses esportes. A gente pode ganhar medalhas na ginástica, na equipe, na Rebeca e tal, no surf, no skate. Então, agora, o que pode ser decepção é o vôlei. Porque o vôlei sempre nos trouxe muitas medalhas. E a ver, pelo que o masculino fez na fase de preparação, não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas o que nós vimos, agora dirigida de novo pelo Bernardinho, não foi legal. Agora o feminino, por outro lado, tem o nosso queridíssimo, vitorioso Zé Roberto Guimarães, que é capaz de proezas incríveis, vencer, conquistar com o masculino, conquistar com o feminino, e já houve até uma atitude que eu louvo e assino embaixo das meninas do vôlei do time dirigido pelo Zé Roberto. De não, apesar de ser uma festa belíssima, que certamente será na sexta-feira, de não participar da festa, porque elas estão concentradas na competição. Elas não são contra a festa, acham que ir de ônibus, depois fica em pé, aí depois durante o barco, depois pega de novo o ônibus, fica muito tempo em pé, então elas preferiram se ausentar, não que sejam contrárias à belíssima festa, que certamente será lá no Sena, que é uma festa de abertura completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ficar ali entre 21, 22 medalhas, como vem acontecendo nos últimos tempos. Qual?